Bom, hoje então a gente conversa um pouquinho sobre os quadrinhos e mangás lidos ao longo do mês de agosto e na sequência a gente conversa também sobre os filmes e séries, enfim. Vocês já sabem qual é o esquema desse tipo de vídeo, não é mesmo? Vamos lá então. Vou começar mostrando para vocês volume 26 de O Lobo Solitário. Minha gente, o que tá vendo aqui com este mangá? Como é possível que um mangá só melhore a cada volume? Aqui o que nós temos, gente, eu não vou dar aquela introdução explicando quem é Itogami, o que ele tá fazendo. Bom, eu faço isso em todos os vídeos, né? Você já deve ter me visto falando sobre este mangá. Eu estou há mais de um ano lendo Lobo Solitário e agora que eu estou literalmente na reta final, faltam apenas 2 volumes. Será que eu consigo matar esses 2 volumes em setembro? Fica o questionamento, porque outubro é mês do horror, não dá para ler Lobo Solitário. Eu só leio histórias, quadrinhos, contos, romances de horror, mistério e morte. Aparentemente teremos morte aqui no final deste mangá, mas não se encaixa aí na temática. Então, se eu não terminar em setembro, eu vou terminar só em novembro. Deixa eu parar de reclamar, né? Vamos lá. Gente, volume 26, o que está acontecendo aqui? Algumas coisas muito interessantes, como, por exemplo, a morte daquele envenenador por seppuku. Você sabe lá o que é isso? É aquele momento em que o samurai... É a morte do samurai, hein? Ele dá aquela voltinha com um facão, né? Vamos colocar assim, em sua barriga, aí vem alguém por trás e corta-lhe a cabeça. Essa é a morte por seppuku. O curioso é que até um volume anterior, né, ele estava ali, ele é o grande vilão da história, eu diria, porque ele é um cara que quer matar os dois, né, antes que eles cumpram ali o seu duelo final, né, e é uma luta por sua honra também, né, se você parar para pensar pela honra desses dois personagens, que é o Itogami e o seu perseguidor ao longo deste ao longo deste mangá todinho, que é o chefe dos Yagyu. Então eles têm essa rixa, é preciso resolvê-la, e você tem esse cara dizendo assim, não, vou matar esse aqui, vou matar aquele ali depois, né, para que ele tenha algum tipo de reconhecimento, né, do shogunato e se torne aí uma grande coisa. Só que ele é um cara meio nojentão, assim, ao longo do mangá todinho. Ele tem esse desvio de moral, de caráter aí, ele é uma figura repugnante. Então, ele vai vendendo informações aqui e ali, vai ganhando algumas regalias e vai entregando essas pessoas, né, para o shogunato. Na verdade, é isso que ele está fazendo. E aí, ele estava por cima da carne seca, né, até o volume anterior, porque ele tinha a posse de uma carta que o Itogami havia interceptado lá pela metade do mangá mesmo. Era uma carta decodificada e o código estava em tudo. Estava no tipo de papel, no tipo de tinta que foi utilizado para escrever aquela mensagem. A mensagem era ininteligível por alguém que desconhecesse aquele código, então ele passa boa parte aqui dos próximos volumes, inclusive, tentando descobrir o que estava escrito ali. E ele meio que descobre, mas não descobre. Enfim, ele fica guardando aquilo ali no rabinho do cabelo do filho dele. Então ele usou aquele papel para fazer meio que um nozinho ali para prender o cabelo. Só que um dia esse cara está cuidando, entre aspas, desse menino e vai descobrir esse bilhete no cabelinho dele. Então, pronto, ele tem a posse de um segredo terrível. Este segredo terrível depõe contra o chefe do Yagyu. E ele vai usar este trunfo, ele vai conseguir que o... Gente, eu esqueci o nome dele agora, que o Retsudo. Ele vai conseguir que o Retsudo seja preso, né, seja talvez condenado à morte. Mas o Retsudo é um cara super safo, né? Ele sabe muito bem o que ele está fazendo, ele tem controle da situação, tanto é que neste volume ele vai dar uma volta nesse cara e vai conseguir incriminá-lo por um incêndio cometido por ele mesmo, tá certo? Então, assim, agora esse cara vai ter o que merece. Então, boa parte deste volume é o preparo, né? Todo o ritual ali do preparo, da escolha de quem é que vai fazer ali o serviço sujo, né? Do seppuku aqui, porque alguém precisa cortar a cabeça desse cara. Então, é tudo entre samurais. Curioso é que este cara não é um samurai. Então, no fim da vida, ele tá assim, tô morrendo como um samurai. Quem vai cortar-lhe a cabeça é o próprio Itogami, que volta ali para aquele lugar porque tá chegando, né, o desfecho da história, e ele precisa da sua roupa de samurai que ele havia enterrado num templo, né? Na verdade, é meio que um cemitério, né, onde os antepassados dele estavam enterrados. Então ele vai até lá para buscar esta vestimenta. Ele já está vestido de samurai, gente. Tem uns momentos muito bons aqui neste volume. Ele já está vestido de samurai e ele vai ser, né, ele vai cumprir ali sua função
né? Porque desde o início deste mangá, a gente sabe que ele é o ex-executor do governo. Então, agora ele vai voltar para essa função, ele vai decapitar o envenenador aqui no final deste volume. Gente, é sensacional. É um desenvolvimento longo, né? A gente vai acompanhando a angústia desse cara que sabe que vai morrer e no final ele meio que aceita, porque, né, de novo, ele tá recebendo a morte de um samurai, ele vai ser morto por um samurai que não é um samurai qualquer, é o Itogami, né? Ele tava perseguindo esse cara, enchendo o saco dele até agora. E é esse cara que vai executá-lo no final deste volume. E nós temos aqui também o Retsudo, né, dando essa volta e se libertando também. Então, cara, que volume interessante. Ele precisava da liberdade dele para cumprir este compromisso, né? As duas armas, né, as duas espadas destes dois figuras, né, que precisam ter este embate final, do Itogami e do Retsudo, estão fincadas num determinado lugar. E eles dizem assim, a minha alma está ali. Então, é um negócio impressionante. Gente, vamos lá. Faltam 2 volumes. Estamos quase acabando aqui, Lobo Solitário. Eu sei que seja lá o que for que eu leia depois disso aqui, não vai ser tão bom. Olha, pra mim este aqui é o mangá de samurai. Eu ainda tenho Vagabond, mas eu ainda estou meio relutante em começar Vagabond depois de Lobo Solitário, porque eu sei que é um mangá inacabado, né? Aparentemente, aí o mangaka resolveu que vai escrever quando ele quiser e é isso aí. A gente já passou por isso com Berserk. E o que, que aconteceu com Berserk? O mangaka, infelizmente, faleceu e deixou a gente na mão, né? Na verdade, mais ou menos. Existe aí um grupo de pessoas que trabalhava com ele, que tá dando continuidade e tal, mas a gente sabe que não é a mesma coisa. De qualquer forma, né, temos aí o Vagabond. Eu acho que eu vou dar um tempo de mangá de samurai depois de Lobo Solitário. Vou ler alguma coisa antes de pegar Vagabond. Então vamos lá. Vocês já sabem que Lobo Solitário é maravilhoso, que eu recomendo pra vocês, assim, com toda a tranquilidade da face da terra. Pode pegar para ler que você vai gostar, porque o negócio é maravilhoso demais. Eu vou comentar aqui na ordem, porque eu coloquei a pilha aqui em cima da mesa para vocês. Mas esse mês eu li também mais uma história aqui de Conan, o Bárbaro. Gente, isso aqui é tão legal. É um negócio assim que, sério, se eu tivesse tempo, eu leria um conto atrás do outro, assim, sem pausas, porque isso aqui é muito. Toda vez que eu pego o Conan para ler no fim do mês, eu penso isso, poxa, eu devia estar lendo isso aqui direto. Mas, né, enfim, né, temos outros imperativos, né? Temos imperativos da maternidade, imperativos do canal, do clube, enfim. No momento não estou podendo fazer isso. Você pode, ó, se você tem esses livros do Conan, da Pipoca Nanquim em casa, seja nesta edição antiga ou na edição mais nova, que vem num box todo bonitão, mas é brochura, né? Muita gente fala, ah, mas eu queria a capa. Então, você vai ter que desembolsar uma grana, porque não tá tão difícil assim de encontrar nos sebos essa edição, tá? O conto que eu li este mês se chama O Poço Macabro. É o último conto contido aqui neste volume. Depois nós temos extras. E aí nós vamos ter um outro conto que eu já li, mas vou reler tranquilamente aqui para conversar com vocês, porque eu me lembro de que era muito bom, chamado O Deus da Urna, aliás, O Deus na Urna. E antes do Deus na Urna, tem um texto teórico do Robert E. Howard sobre os anais da era iboriana. Ele meio que escreve este texto como se fosse um texto de não ficção para estabelecer aí todos os parâmetros, enfim, para descrever este mundo que ele está construindo e colocando o Conan lá dentro. Bem, no próximo mês a gente conversa sobre esse texto aí, sobre a era iboriana e, enfim, a gente vai dando continuidade aí à nossa conversa. Hoje a gente vai conversar sobre este conto aqui, ó, O Poço Macabro. Né? Como eu disse para vocês, é o conto que oficialmente encerra aqui este primeiro volume. E aqui nós temos o Conan Pirata. Nós já tínhamos lido sobre o Conan Rei, sobre o Conan Ladrão, sobre, enfim, várias facetas. O Conan teve várias facetas aí ao longo de sua existência, sob a pena de Robert E. Howard, não é mesmo? E aqui, que é seu criador, diga-se de passagem. Então aqui nós temos o Conan Pirata. Na verdade, ele está iniciando sua carreira na pirataria. Então, ele vai ser encontrado meio que náufrago. Na verdade, ele não vai ser encontrado, ele vai encontrar um navio X no qual ele vai simplesmente entrar. Aí, lógico que tem lá uma princesa indefesa seminua para recebê-lo. E essa moça foi capturada de um outro navio e ela tá ali também como refém e como talvez amante ali do capitão do navio, que é o capitão dos piratas ali, né?
E aí essa tripulação tá meio relutante em aceitar aquele cara esquisito ali na sua, né? Porque afinal de contas ele é diferente. Ele é um cimério, então a aparência dele é diferente. Sem contar que ele é todo fortão, bonitão, né? Essa menina vai logo se interessar por ele, como não poderia deixar de ser. E ele é um cara bacana, assim, né? Então ele se entrosa muito bem ali com os outros piratas, né? Ele acaba sendo um cara bastante carismático, né? Quando precisa ser. Então ele vai meio que ser aceito ali, meio que a contragosto do capitão, mas ele vai ficando. Mas ele vai colocar o plano dele em prática de matar aquele capitão e tornar-se, né, o líder daquele navio. Só que eles vão passar por uma ilha que não é deserta, porque tem ali umas criaturas estranhas. São umas criaturas escuras, sombrias e, sei lá, talvez primitivas, que têm ali um jeito de conseguir pessoas para sacrificar em um poço X. Então, se a pessoa é jogada naquele poço, ela se torna tipo um bonecão de Olinda, uma coisa assim. A pessoa fica paralisada ali, como se fosse um boneco de cera. Então, é isso que vai acontecer com essa tripulação. Tem uns elementos nessas histórias do Conan que eu não sei como que esse E. Howard aqui pensou em tudo isso. Ele era muito criativo, gente. E tudo funciona aqui dentro dessa narrativa. É uma história que você começa lendo como se fosse simplesmente uma história de aventura, de pirataria, sei lá. Mas de repente se torna meio que uma história de terror mesmo por conta desses elementos que ele vai acrescentando. Aí é lógico que essas figuras sombrias aí, esquisitas dessa ilha, vão tentar capturar a moça e o Conan vai precisar salvá-la. E tem uma cena de luta aqui que eu achei bem impressionante. É ele sozinho praticamente contra todos esses. Deixa eu ver se tem uma ilustração bacana aqui. Sempre tem, né? Desses seres primitivos. Eles são humanos, são uns humanos meio esquisitos ali, enfim. Mas é um bandão desses aqui que tá lutando contra o Conan e ele tá lá meio combalido, tá? Ele não é personagem da Acme, né? Cai uma bigorna em cima dele, ele sai ileso, não. Ele tá combalido aqui também, ele quase morre nessa luta. Mas ele consegue, né, matar esses caras, espantar alguns, acho que ele não consegue matar todos, não é possível. Mas ele consegue, né, se livrar desses caras, recuperar pelo menos alguns dos piratas ali da sua tripulação e a moça, obviamente, né, será salva por Conan e no final eles vão se divertir a valer, se é que você me entende. Então é isso. Tem uma... Sobre essa questão das moças seminuas nas histórias do Conan, gente, eu sempre acho divertidíssimo. Olha só. Tem um momento em que eles estão discutindo, né? Discutindo não, conversando. E aí a moça responde para ele: eu não sei. E aí entra o narrador. Ela tentou enxugar as lágrimas com o vestido. Então lembrou-se de que não vestia nenhum. Cara, eu acho isso engraçadíssimo. Como diz o mozão aqui, é o universo masculino, Tatiana. É maravilhoso isso aqui. Então tá aí, ó. Terminei de forma satisfatória os contos, né, oficiais. Tem mais um conto ali, né? Vamos deixar assim, então, né? Terminamos Peronomútil, né? No mês que vem vocês ainda vão me ver aqui com este volume, porque eu quero ler pelo menos o texto teórico aqui, entre aspas, sobre a era iboriana. Divertidíssimo isso aqui, gente, sério, leiam. Conan é muito bom. E aí, do mozão eu ganhei este, eu não sei nem definir, não é tijolo, é tipo um bloco de concreto, né? Isso aqui, gente, olha só. É um compiladão de histórias do Superman ao redor desta questão aqui, ó, a morte e o retorno de Superman. Então, a primeira história que foi a que eu li este mês. Gente, eu vou mostrar isso aqui com detalhes para vocês. Vou abrir na mesa aqui, vocês vão ver direitinho. Isso aqui vale a pena. Um minuto de apreciação. Então, talvez enquanto eu esteja falando aqui, vocês vão ver aí essas imagens. Eu acho que é isso que eu vou fazer na edição. Mas tá. O que nós temos aqui neste negócio, que é um absurdo de lindo, espero que esteja dando para vocês verem aí direitinho. Então, você tem o início, né, desse chunk aqui imenso, que uma história que acontece antes, né? É como se fosse assim, a prévia, né, do que vai acontecer aqui neste volume. Então, nós temos o Doomsday, né, o Apocalipse escapando de seja lá onde é que ele estava, né? E, né, tocando o terror, né? Nós temos aqui o Apocalipse chegou. Isso precisa ficar claro, porque, né, as pessoas vão se irritar comigo aqui ao longo desses meus comentários. Nos próximos 5 anos, que é mais ou menos quanto eu vou demorar para ler tudo isso. Mas então,
Você precisa saber que eu não conheço as histórias, né, do Super-Homem, do Batman até que eu conheço bem, porque eu li bastante Batman. Enfim, desses super-heróis, tanto da DC quanto da Marvel, eu não conheço com profundidade. Então, eu não cresci lendo esses gibis. Os gibis que eu lia quando eu era criança era Turma da Mônica, Tio Patinhas, tá? Então, é isso aí. Eu não conheço com profundidade, eu não conheço do início, então eu tô falando aqui do Doomsday, do Apocalipse. Muitos de vocês estão se lembrando de quem é esse cara, né? Você já conhece a história de origem dele, o que vai acontecer. Vocês sabem tudo, né? Vocês já leram isso aqui de repente 5 vezes ao longo da vida, sabe isso aqui de cor. Eu tô lendo pela primeira vez, então faço uma ideia de quem seja o Apocalipse. Eu sei, por exemplo, que é ele quem vai matar o Super-Homem. Mas, aliás, esse aqui dá pra mostrar. Ó, esse cara aqui, o Doomsday. Mas então, eu não sei se ele é um alienígena, se ele foi modificado geneticamente no laboratório, ainda não sei nada disso, tá? O mozão me deu uma prévia aqui, mas eu tô considerando que eu não sei porque eu não li ainda, tá? Então, nessa primeira história, você tem esse cara escapando, né, desse lugar aí que me parecia ser de segurança máxima, mas ele consegue escapar. E aí o mundo está assim, ó. Tá tudo tranquilo, né? Bonito, bucólico. Mas aí chega o Doomsday. E aí os servos começam a fugir dali. Os pássaros também estão, né, em revoada, fugindo dali loucamente. Pedras estão saindo de seu lugar milenar. Então, eis a introdução da história, né? Com a fuga aí do Apocalipse. Enquanto isso, nós temos um bando, né, dentro de uma usina desativada. São os monstros, né? E aí você tem várias figuras de vilões que provavelmente apareceram em histórias anteriores. Você tem um garotinho aqui, que eu não sei quem é também. Eu sei que ele é órfão, porque ele passa aqui a história inteira, né, desejando conhecer sua mãe. E aí, esses monstros aqui vão ver este garotinho num dado momento, porque ele vai meio que descobrir que eles estão ali indevidamente. E aí, para convencer esse garoto de que, olha, não, tá tudo bem, né? A gente está só brincando aqui nessa usina desativada. Eles vão convencer esse menino de que eles estão, né, com a mãe dele e que eles vão liberar esta mãe se ele não contar nada pro Super-Homem, né? Então, ó, fica quieto aí, você não contar nada pro Super-Homem. Então, ele tem um contato com o Super-Homem. Esse menino é amigo do Super-Homem? Parece que sim. E aí nós temos a Lois Lane também, né, recebendo um bilhetinho ali, chamando-a para o porão desta usina desativada, porque, né, enfim, o Superman corre perigo. Então, neste ponto da história, Lois Lane já sabe que o Clark Kent é o Super-Homem e ela está indo para lá, só que ela precisa deixar um bilhete para o Clark, né, avisando que ela está lá. E aí ela tem a ideia brilhante de deixar uma mensagem no computador dele. Eu estou dizendo que a usina é desativada, mas essa usina será desativada aqui ao longo da história. Então, bem, ela deixa essa mensagem no computador do Clark, vai para lá, só que aí o que acontece? Esses caras conseguem desativar esta usina. Então, acaba a energia, né, de toda a cidade, ou seja, aquele computador não está mais funcionando, o Clark não vai receber o bilhete, não vai saber que Lois está lá. E aí é isso, né? De repente você tem esse menino voltando para a usina e vendo que eles estão, né, mantendo a Lois Lane ali, né, cativa. E aí ele resolve que, né, ele foi feito de bobo, realmente a mãe dele não tá lá. Ele foi abandonado quando pequeno pela mãe, né? Entenda isso. E ele pede ajuda pro Super-Homem, conta pro Super-Homem que a Lois Lane tá lá, enfim, o Super-Homem vai lá, resolve essa parada na usina. E como o Doomsday está se aproximando aqui nessa história, eu passei boa parte dela, de novo, perdoem a minha ignorância sobre, né, todas as histórias do Super-Homem. Eu achei que eles fossem mancomunados, mas aparentemente não. Então, assim, é só a primeira história, é uma história introdutória aqui, né, pra gente entender o estado de coisas. Mas o Apocalipse tá por aí, tá tocando terror. Você tem esses outros vilões, né, também tentando tocar o terror na cidade, mas no final, né, o Super-Homem aparece, eles serão todos presos e tudo mais. Só que tem um detalhe aqui que eu achei curioso, né? Esses vilões vão dizer pro Clark que é um cara X aí que foi o responsável por levar a Lois Lane para lá. Esse cara é meio que um mendigo chamado Charlie. E aí, no final, tá todo mundo muito agradecido a esse Charlie aí, porque a Lois Lane vai dizer pro Clark que esse cara se arrependeu e era ele quem estava ali ajudando a Lois Lane, na verdade. Então fica uma coisa meio esquisita. No final, a Lois vai dizer: ah, você será o meu correspondente no submundo. E ele meio que aceita isso, né? E no final, ele vai dizer isso aqui, ó.
para um outro cara, né? Para um outro amigo dele que também é mendigo, né? Ó, existe coisa pior por aí que o pessoal do mundo bélico. Então tem o pessoal do submundo, o pessoal do mundo bélico, enfim. E aí ele diz isso aqui, ó. Acha que devo contar para eles, já que sou correspondente e coisa e tal? Então aqui nesse final eu fiquei meio aqui com a impressão de que ele sabe que o Doomsday está por aí também. Mas posso estar enganada, não é mesmo? Então eu vou dar continuidade aqui. Na próxima história nós temos a chegada da Liga da Justiça. E vamos ver no que vai dar. Eu vou tentar fazer a mesma coisa que eu venho fazendo com o Sandman, que eu já vou mostrar aqui para vocês, aqui com este tijolo gigantesco, mas aos pouquinhos a gente vai comentando aqui, vai se inteirando deste negócio maravilhoso. Gente, que edição bonita, viu? É que eu acho que não aparece aqui nos detalhes dos vídeos, né? Porque ele fica no cantinho. Eu vou colocá-lo num lugar diferente aqui, pra ele ficar mais à mostra. Mas isso aqui tá fazendo parte da decoração do meu escritório. Tão bonito que é isso aqui. Vocês precisam ver pessoalmente. Então tá. Voltamos a ler quadrinhos de super-heróis neste canal, não é mesmo? O pessoal das antigas deve se lembrar de que eu li quase tudo do Capitão América. Por quê? Não sei. Acho que eu tinha recebido da Panini. Tava tudo aí, eu li quase tudo. Batman também, eu li muita coisa. Li umas coisas do Deadpool meio, né, soltas ali também, mas isso foi quando? 2016, 2017? Já fazia muito tempo, né? Enfim, pessoal, eu sigo aqui no meu projetinho de leitura pessoal de Sandman. Estou lendo também uma historinha por mês já faz um tempo. Dessa vez nós chegamos a uma das histórias icônicas aqui do Sandman, chamada 24 Horas. Que é o seguinte, né? Nós vamos acompanhar o que está acontecendo em um diner, né? São aqueles restaurantes barra lanchonetes tipicamente americanos, né? E aí a história começa de um jeito bem legalzinho, bem tranquilinho. E ela vai crescendo, ela vai se modificando, ela vai ficando terrível. Mas assim, é um terrível pesadíssimo. Para você ter uma ideia, existe uma descrição aqui, você não vai ver o que está acontecendo, mas existe uma descrição de necrofilia aqui, tá? É pesado neste nível. Neil Gaiman não estava para brincadeira aqui. Aí você vê Neil Gaiman escrevendo Coraline, o livro do cemitério, sem ter lido Sandman antes, que é o que vale a pena ler deste homem, não é mesmo? Então, enfim, tá lá, ó, começa assim a história. Você vai acompanhando a história desta garçonete que, né, observa ali os seus clientes ao longo do dia e vai criando histórias sobre eles. Mas não são aquelas histórias que você cria só de não tenho nada para fazer, tô numa fila de sei lá o quê, eu sei que eu vou ficar 2 horas aqui. Aí começa a olhar para as pessoas e inventar. Não é isso que ela faz. Ela está realmente escrevendo um livro, né, sobre seus clientes ali naquele diner. E aí é isso, né? Você vai acompanhando a rotininha dela, né? A abertura do restaurantezinho. Ela vai servindo as pessoas e o narrador vai contando pra gente como é que ela está como é que ela enxerga essas pessoas e como é que ela reinterpreta, né, nas suas histórias. Então, tem todo tipo de pessoas ali dentro, né? E ela vai divagando a respeito deles. Está tudo indo bem até que surge esta figura lá no meio do restaurante. Na verdade, ele está num cantinho ali também observando todo mundo. É o cara que havia fugido da cadeia na história anterior, né? O Doutor D, né? Enfim, então ele tá solta por aí e ele manipula as pessoas por meio do, como é que vamos dizer, pensamento. Ele meio que hipnotiza, mas não é bem isso. Ele controla, né, o que as pessoas estão pensando e fazendo através de uma pedra preciosa. Então, ele tem essa pedra preciosa aqui e ele consegue, então, manipular as pessoas para fazer o que ele quiser. E aí, de repente, ele começa a fazer isso dentro daquele diner. Então, aquelas pessoas que a garçonete estava observando, que são seus clientes recorrentes, né? Ela sabe mais ou menos a história de vida de cada um deles. Essas pessoas começam a ser manipuladas pelo Dr. D aqui. E eles vão fazer coisas terríveis lá dentro. Eu não vou mostrar mais imagens aqui para vocês, porque é realmente bem pesado. Mas assim, eles vão se matar, já que eles estão, entre aspas, hipnotizados por esse cara. No final você tem aquela cena de carnificina, ninguém escapou, ninguém que estava lá dentro escapou. E você tem, né, o Dee, assim, bastante satisfeito, meio que saindo ali do diner ele já fez já fez o estrago ali dentro. Só que quando ele está saindo, quem chega? Morpheus. Então, das duas, uma. Ou este cara é um vilão a ser vencido por Sandman. A gente entende que esta pedra preciosa que está com o Dr. D, na verdade, é mais um de seus artefatos, né?
A saber, não é mesmo? Então, no mês que vem, a gente dá continuidade aqui ao Sandman. Olha onde eu estou. Este aqui é só o primeiro volume, gente. Não estamos com pressa, né? O nosso lema é este: não estamos lendo com pressa. Então, lembrem-se, tá? De que Sandman é uma obra-prima, mas é pesado. E é pesado de verdade em alguns momentos, tá? Não é exagero de, ai, gente fresca, não. É realmente pesado. Mas é isso. Estes foram os quadrinhos e mangás lidos ao longo do mês de agosto. Agora vamos comentar os filmes que nós assistimos por aqui. Foi bem pouca coisa, viu, pessoal? Que mês corrido. Eu não vi agosto passar. E olha que geralmente agosto é aquele mês que não acaba nunca, né? Aquele mês que dura 3. Então, este ano eu não vi. Aí você pode falar assim, Tatiana, mas você está gravando este vídeo na terça-feira e ele vai sair na quarta, que ainda é dia 28. Ainda temos 3 dias pela frente. Mas assim, para mim agosto já acabou. Eu já estou vivendo em setembro. O que é uma coisa ruim, né? Dizem, né? Quando você se prepara para o futuro. Você tem que viver o presente. Tudo bem. Ok, estamos no dia 28, mas para mim parece que agosto já acabou. Vocês estão com essa impressão também? Ou sou só eu mesmo? Então tá, olha só. Foram 2 filmes e meio. E depois a gente começou a assistir pela... Eu não sei, né? O Adão Paçoca aqui me disse que está assistindo pela 10ª vez. Eu devo estar assistindo pela 4ª ou 5ª, né? Que é Band of Brothers. Então já vou começar falando de Band of Brothers, porque né, a gente assistiu só 2 episódios. É uma série para se degustar. O mozão aqui em casa tem um exemplar do livro do Band of Brothers, então eu vou ver se eu leio este livro este mês também. E aproveito que eu estou reassistindo pela talvez 4ª ou 5ª vez esta série maravilhosa. Gente, sério, eu acho que é a melhor série de todos os tempos. E não é questão de gosto, assim, ah, não, mas eu prefiro romance, eu prefiro comédiazinha, eu prefiro série de adolescentes. Não, é a melhor série já produzida. E tá envelhecendo muito bem. A primeira vez que eu vi foi praticamente na época do lançamento. Eu acho que foi na época do... Eu lembro que eu peguei The Pacific no lançamento. Então, Band of Brothers eu assisti alguma reprise. Mas foi mais ou menos ali naquela época. Já faz mais de 20 anos, né? Deixa eu abrir aqui. Ela tem mais de 20 anos. É uma série de 2001. E assim, sério, a HBO até que tem assim uns medalhões, né? Eu poderia dizer para você que você paga, né, a HBO Max ou só Max agora para assistir coisas como The Sopranos ou Six Feet Under. Mas, gente, Band of Brothers, se você não viu ainda, eu tô um pouco de inveja de você que vai ver isso aqui pela primeira vez. Se bem que esse é aquele tipo de série que só cresce conforme você vai reassistindo. É maravilhoso demais, é um negócio perfeito. Então, para quem não conhece, a premissa é que você vai acompanhar uma companhia da Segunda Guerra Mundial do início até o fim da guerra. Do início, não da guerra, do início dos trabalhos, dos treinamentos deles até o momento do desfecho da Segunda Guerra Mundial. Já estamos nos últimos anos, tá? E depois de Pearl Harbor, a guerra já está meio que se encaminhando aí para o seu desfecho, realmente. Então, o episódio número 2, né, que foi o que eu vi ontem à noite, o que nós vimos, aliás, é sobre o dia D. Bom, eu vou me estender pouco mais aqui sobre a série e tudo mais quando eu terminar de ler o livro, e aí a gente faz um vídeo só sobre o livro e a série como um todo. Mas, gente, sério, pode assistir, pelo amor de Deus. Se você assiste esse canal, só você aí que já me acompanha neste canal, já deve ter me visto falando sobre esse seriado, no mínimo umas 3 vezes, né? Antes disso, eu já devia ter assistido umas 2 também. Então, sério, pare de assistir, seja lá que dorama você estiver assistindo, e vá ver Band of Brothers. É desperdício de vida não assistir Band of Brothers. Tô falando pra vocês. Vocês vão me agradecer. Tô brincando, gente. Pode assistir os doramas de vocês, é entretenimento, a gente sabe, eu sei que vocês gostam. Mas Band of Brothers merece sua dedicação aí, com certeza. Nós assistimos também... Na verdade, nós não. Mozão fez a maratona Charles Bronson nos últimos tempos, né? Desejo de matar, né? Segundo ele, o primeiro filme é realmente bacana, mas os próximos, né? Enfim, eu acho que eu me sentei ali no sofá para tentar ver alguma coisa com ele em apenas um filme, que eu acho que é o terceiro, né? Você tem ali, para você que conhece os filmes do Charles Bronson, talvez você se lembre. É sobre um amigo dele que ele vai visitar. E aí, na verdade, o amigo vai ser morto por uma gangue e ele vai até lá para ver o que é que está acontecendo. Ele vai tentar resolver a parada, tá? Porque o Charles Bronson é um cara que parece um professor de geografia, quase para se aposentar, né? Esse é como ele se apresenta, não é mesmo?
E ele é um engenheiro, ele é tipo um MacGyver, tá? Ele encontra soluções e ele encontra soluções contra o crime. Então, ele vai para este bairro que é super violento. E, gente, as cenas de violência no bairro chegam a ser assim, sei lá, parece o pessoal do Hermes e Renato. Não é nem Trapalhões, é Hermes e Renato mesmo. Que é de propósito, né? É para ser ruim de propósito mesmo. Então, e aí você vai vendo aquelas cenas ali de violência super convincentes, assim, na cidade e tudo mais. E nós temos o Charles Bronson, que é esse super professor de geografia e tentando resolver a parada. Nesse filme, uma coisa que muito nos chocou foi uma moça muito bonita, né, que acho que é a advogada dele, né, querendo, né, conhecer melhor, né, o Charles Bronson. Então, assim, era uma coisa meio professora de história encontra professor de geografia. Mas tá. E ela, obviamente, porque assim, pelo que Mozão me contou, porque eu não vi os outros filmes, né? Segundo ele, segundo informações colhidas com Mozão, né? O Charles Bronson não tem sorte no amor. Então parece que todas as moças vão sofrer algum tipo de violência, ou vão ser estupradas, ou vão ser mortas, e ele precisa, né, resolver este problema que envolve também a honra dessas moças. Então, é um negócio assim que você assiste e que você fala, cara, como é que fizeram? Eu acho que fizeram, sei lá, uns 8, 10 filmes desses. Que época, não? E Mozão tá tentando me convencer a assistir o primeiro, né? Porque ele, segundo ele, não, o primeiro filme é muito bom. Então, vou assistir, né? O que eu posso fazer? Mês que vem a gente conversa sobre o primeiro Desejo de Matar. Este mês eu assisti também, de novo, né? Eu andei revendo algumas coisas, né? Tipo Prisioneiro de Azkaban. Mas sobre este filme, né, que é o terceiro da série Harry Potter, veja lá o vídeo sobre o Prisioneiro de Azkaban. Eu fiz meus comentários por lá. Mas assim, continua bem infanto-juvenilzinho mesmo, né? Este filme, cheio de piadas bobas e tal, mas é um filme que já começa a ficar mais sombrio. A história do Harry, o próprio filtro que foi usado para este filme já é mais escurecido. Então, o livro em si é meio que um livro de transição, né? Então, a coisa começa a ficar um pouco mais pesada aqui neste terceiro volume, tá? No terceiro filme também. Então, veja lá o vídeo para saber mais sobre o que eu achei a respeito do Prisioneiro de Azkaban. E a gente assistiu esse mês também, finalmente, o Duna 2, que é, na verdade, o Duna 1, parte 2. E eu não sabia, eu sou uma pessoa muito desavisada. Foi só quando a gente chegou no final do filme que eu me dei conta de que ainda tem pano para manga, do primeiro livro, ó. Eu li aquele primeiro livro, já deve ter uns 5 anos, tem vídeo aqui no canal, veja lá. Naquele vídeo eu comento com vocês o filme que estava disponível pra gente até o momento, que era o do David Lynch. Que, nossa senhora, né? Faça esse exercício aí, ó. Assista o filme do David Lynch, depois pega esses outros filmes que já saíram. Que diferença, não? Então, este segundo filme vai na mesma linha do primeiro, mas eu vou falar uma coisa pra vocês. Tem alguma coisa neste segundo filme que me incomoda um pouco, que são as recorrentes cenas de lutinha. Quando você, né, observa apenas as cenas de lutinha deste filme, parece que você está assistindo um filme da Marvel. Porque o filme da Marvel é isso. Tem uma lutona, eles ficam combalidos, aí eles se reorganizam, tem mais uma lutona ali no final. Então você já, sabe, você já assiste esperando esse movimento de lutas, né? Qualquer filme da Marvel é assim. Não adianta dizer que não é, porque é assim, irmão. Então, mas tudo bem, né? Nesse filme você tem muitas desses movimentos de dança em diversos momentos diferentes. Mas é um filme interessante, se você não se cansar dessas cenas coreografadas de lutinha. E tem umas coisas que eu simplesmente não me lembrava do livro, como por exemplo, o Paul Atreides, ele é realmente neto daquele cara, né, esqueci o nome dele, do vilãozão da história, né? A mãe dele é filha daquele cara. Eu fiquei meio assim, eu não lembro disso do livro, vou ter que ler de novo? Não, né? Então, essa informação, se estava no livro, eu simplesmente não me lembro. De repente, eu vou assistir aqui minha vídeo resenha e eu tô lá falando exatamente sobre isso, né? É a idade, gente. Vai chegar para você também, vai ser ótimo. Então, mas visualmente falando, é um baita de um filme. Cara, as soluções que eles encontraram ali visualmente é muito interessante. Mas tem um momento ali em que acho que é o grande momento do filme em que você tem o Paul, né, meio que dominando ali um daqueles vermões, né? Acho que é o maior vermão de todos. Ali tá ele ali, né, conseguindo andar, como se fosse andar a cavalo realmente, mas ele tá dominando, é aquele vermão ali. E aí
no meio de uma tempestade de areia ali, praticamente, né? Porque aquele vermão, né, meio que desgovernado, agora governado pelo Paul Atreides, está levantando poeira. E você tem o pessoal dele lá atrás, todo mundo assim, é isso aí. Como é que eles estão enxergando o cara ali? Tá uma tempestade de areia ali, vocês não estão vendo nada, vocês estão chutando. Mas tem várias cenas em que se aparece alguém assim no meio do deserto. Tem uma cena com o próprio Paul também, que ele vai ver um cara de longe, assim, é só a silhueta do cara. Ah, é fulano. Pô, em Duna vocês enxergam muito bem, né? Bom, o filme é legal. Parece que eu tô fazendo galhofa aqui, mas não, gente. O filme é bom. Pode ver que é legal. Se você gostou do primeiro, assista o segundo. Não fique esperando. Não sei por que a gente demorou tanto tempo pra ver esse filme. Mas é realmente bom. Tanto é que, assim, eu assisti um pouco picado, né? Porque eu fui atender o Zé. E aí o filme continuou correndo. Um casal de tios do Zé estava aqui com a gente também. Então, assim, eles continuaram assistindo. E eu fui atender o Zé em alguns momentos. Então, no dia seguinte, pra gente retomar o filme, porque o filme tem 52 horas de duração, na verdade são 3, a gente não assistiu inteiro, né? Então, no dia seguinte, quando a gente foi retomar o filme, nós retomamos do início. E, assim, não doeu, sabe? Tem filme que pra você recomeçar, assim, ah, meu Deus, eu tenho que ver de novo. Esse não. Então, eu praticamente vi esse filme 2 dias seguidos e foi ok. Ele é um pouco cansativo. É muito deserto, né? Ali no meio. Não é uma coisa assim, Lawrence da Arábia, né? Mas mesmo assim, em alguns momentos ele fica bastante cansativo. Mas você chega ao final do filme achando que realmente valeu a pena. É altamente satisfatório. Podem ver aí que vai ser legal. E eu não sabia, né? Como eu disse pra você, estava totalmente desavisada de que haveria um terceiro filme. Gente, eles pegaram um livro e fizeram 3 filmes. Mas aí é que tá. Eis a diferença para uma série de filmes com pano pra manga e uma série de filmes em que você precisa ficar enchendo linguiça, como aconteceu com o Senhor dos Anéis, não, perdão, com o Hobbit. Você tem um livrinho infantil de 300 menos de 300 páginas sendo transformado em 3 filmes gigantescos. Aqui você tem um livro que realmente tem densidade para 3 filmes. Mesmo porque chegou uma hora em que eu estava esperando o nascimento da irmãzinha, porque a irmãzinha é uma figura, né? Você lê o livro, você sabe que ela é muito legal. Bom, enfim, e a gente tem um vislumbre, né? Ele tem uma visão do futuro e ela é a Anya Taylor-Joy, porque aparentemente são esses aí os atores, os únicos atores jovens de Hollywood, né? Todos eles estão em Duna. Então, e ela já tá crescida, né? A graça é ver a menina desde bebezinha. Na verdade, desde o útero ela já conversa com a mãe, já dá uns, né? E no livro, pelo menos, ela é bem sagaz, ela é bem engraçadinha até, né? E no filme ela praticamente não apareceu. Tem outros detalhes também que estão no livro e que ainda não apareceram, então você tem que aguardar aí, né? Vai ter um terceiro. Então é isso. Eu acho que pelo segundo livro ser bem fininho, né? Talvez eles incrementem, né? Talvez não tenha tanto assunto assim, né? E eles incrementem com o segundo volume, que é o Messias de Duna. Acho que é isso. Não li, não sei se lerei, tá, gente? É realmente, no momento, eu não tô com vontade de ler uma série gigantesca, não. Para mim, o primeiro volume se bastou. Mas é isso então, pessoal. Este foi o mês de agosto por aqui. Vamos encerrando de vez aqui e no final do mês que vem eu volto com mais quadrinhos, mangás. Será que eu consigo ler os 2 últimos volumes do Lobo Solitário? Vamos tentar, hein? E a gente volta, né? Com Sandman, com Conan, com Superman e com os filmes e séries do mês que vem também. É isso, pessoal. Vou ficando por aqui, mas antes gostaria de mais uma vez agradecer a todos os apoiadores do canal. Vocês estão vendo os nomes deles aqui ao lado e na descrição do vídeo você também encontra os links para os perfis literários do pessoal que apoia o TLT e que também produz conteúdo sobre livros aqui no YouTube e no Instagram. Caso você queira se tornar apoiador do canal, já deixo aqui meu muito obrigada de coração. Dê uma olhadinha no primeiro link que eu vou deixar na descrição deste vídeo. E é isso então. A gente se vê nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais.